Olá, tudo bem? Vamos para a nossa sétima aula de interpretação de texto, aqui no nosso canal Conhecimento Liberta para a Realidade, com o nosso tema: qual é a espécie que existe no nosso planeta que possui duas naturezas? E eu peguei o livro de Lucas, no seu capítulo 4, o versículo vai ser de 1 a 11. E eu já estou no versículo 7. Na aula passada, eu li o versículo 6, o discurso entre Jesus e a figura do diabo. No versículo 6, o diabo disse a Jesus: Dar-te-ei todo este poder e glória deste reino, porque me foram dados, e dou-os a quem eu quero. Continuou o diabo: Portanto, se te prostares diante de mim, tudo será teu. Jesus respondeu ao diabo: Está escrito, diabo, adorarás o Senhor teu Deus, e a ele só servirás. Essa foi a resposta de Jesus a esse tal diabo. Quem é esse diabo? Quem é esse diabo? Esse discurso que esse escritor Lucas escreveu aqui e jogou nesse livro, usou essa figura de diabo para confundir você, para prender você. Aqui não tem nenhum diabo. Aqui é a figura de pessoas más, indivíduos más e mal intencionados. A intenção desse povo aqui era iludir, confundir Jesus para que ele caísse em cilada, caísse em desgraça. Era o povo, era o soldado amando de José Caifás. José Caifás era um sacerdote escolhido por Pôncio Pilatos para perseguir, prender Jesus e depois crucificar, como o fez. Então, Lucas, que era um médico, pintor e médico, nunca esteve com ninguém de Jesus, soube dessa história e começou a escrever. Porque naquela época, os grandes escritores, os grandes personagens dos templos, eram pessoas, filhos de grandes pessoas, personalidade, filhos de reis, filhos de imperadores. Para o cara chegar a se formar a médico no século I, com tanta escassez de material, eram pessoas que tinham muito recurso financeiro. E essa figura, o Lucas escreveu isso aqui, baseado em algumas opiniões, alguns manuscritos. Então ele foi e criou essa figura chamada de diabo para confundir as pessoas menos esclarecidas da sociedade. O homem do campo, o camponês, as pessoas que iam na sinagoga apenas em fim de semana e ouvir histórias como essa. Mas isso aqui eram pessoas, esse diabo aqui era a figura do povo, dos soldados, do José Caifás, que eram sacerdotes. É como se fosse hoje, meus amigos e minhas amigas. No ano de 2016, um senhor chamado Jair, brasileiro, deputado, foi levado a ter o Rio Jordão e foi batizado nas águas do Rio Jordão para vir para o Brasil como o Messias, o Salvador do Brasil. Esse senhor montou todo esse circo, conseguiu se eleger presidente do Brasil e hoje está encaracolado até aqui, um processo de investigação, até o pescoço. E esse outro senhor que o batizou, que o consagrou, está preso. Mas tem um povo conhecido como gado, gado, a expressão gado, eu vou botar entre aspas, porque gado é um animal. E o gado, quando o boiadeiro grita, chama no berrão, ele segue o seu pastor, ele segue o seu boiadeiro. Mas esse povo aqui chamado de gado no Brasil é um povo carneiro que segue, é um pau mandado,
é o chamado idiota, ó, idiota. Se você for chamado de idiota, você vai gostar, então prepare você aí. O idiota é um chamado de tolo, tolo, ó, é o tolo, que é a mesma coisa, seu idiota. Então, meus amigos e minhas amigas, todo mundo, isso aqui é para as pessoas menos esclarecidas. Os grandes escritores escrevem isso em forma de truque para enganar o idiota, o tolo. Mas o gado, ele é um animal que não é reflexivo, você não. O ser humano, ele é reflexivo. Ele pode ser idiota até o momento. Não está vendo aquele povo que vai lá para a marcha para Jesus? É um povo teleguiado, é um tolo, é um idiota. Mas ele é reflexivo. Se você ler essa leitura, você vai ver que nenhum diabo vai perseguir ninguém, vai ter essa curiosidade de oferecer pedra para transformar em pão, não vai lhe oferecer água, terra, nada disso. Isso aqui é apenas um truque para enganar os tolos. Você percebeu, amigo e amiga? Olha só, eu gosto sempre de fazer essa reflexão para que você entenda bem a leitura que eu estou fazendo. Isso aqui não existe nenhum diabo, como eu falei, são homens do Caifás. A reforma, no Congresso essa semana, foi votada essa semana, a reforma tributária. A reforma tributária no Senado, lá na Câmara dos Deputados. E nos destaques, fizeram chamado de imposto do pecado. O imposto do pecado quer dizer o quê? O cigarro é uma droga, a bebida alcoólica é uma droga, a arma de fogo é uma droga, o projeto é uma droga, tudo isso é chamado de imposto de pecado. Então, o governo queria aumentar o imposto desses produtos. Digamos, se uma arma de fogo custa 1.000, iam botar para 10.000. Se uma massa de cigarro custa 10 reais, vão botar para 500. Se uma garrafa de cachaça custa 10 reais, vão botar para 1.000. Isso, um exemplo que eu estou dando grosseiramente. Vocês sabem quantos deputados foram contra esse aumento desse imposto? 316 deputados. 316 deputados no nosso parlamento foram contra aumentar o imposto do pecado. Quem vota nesses deputados? São vocês, gado. São vocês, idiotas. São vocês, tolos. Esse que faz o tolo, o gado, é aquele homem. É o pau mandado. Faz tudo o que o outro manda. Mas se você não acordar para o que vocês estão pensando, o nosso país vai se tornar um país de idiotas. Porque 316 deputados não aceitou aumentar o imposto do pecado. Mas quando o Donald Trump recebeu um tiro essa semana aí, ele foi logo para cima. Deus salve a América, igual daqui, Deus, pátria e família, mas está botando arma no próprio país. Ele está colaborando com as armas. Aí os caras, os 316 deputados, são a favor de baixar o preço da arma. Para quê? Para que você, idiota, continue votando neles. Então não existe nada de espírito que vai manipular ninguém. Isso aqui tudo é truque. E o truque continua com você, amigo. Você está me entendendo? Então você tem que parar com isso. Isso aqui é parâmetro, isso aqui é só interpretação. Não tem nada de Deus aqui, nada de espírito, nada disso. Se fosse isso, se fosse um espírito, Jesus não seria morto pelos soldados de Pôncio Pilatos, a mando de José Caifás, que era um sacerdote. Hoje os sacerdotes estão aí no Brasil, cada esquina você tem um templo. As pessoas gritando por Deus, por Jesus, Jesus. Mas cadê fazer o que Jesus fez? Cadê fazer? Abre o olho, irmão. Abre bastante o olho. Um abraço. Eu te espero aqui. Curte, compartilhe.
Até o nosso próximo capítulo, que será de 9 a 11. Vamos fechar nossa série no nosso próximo encontro. Um abraço, tchau.